Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teofilósofo e mestre José Massango. Pode seguir a minha página de Facebook, que é Teofilósofo José Massango. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é a verdade e a mentira. Para debater em torno deste tema, recebemos dois convidados especiais. Recebemos o Zebito e também recebemos o teólogo Albino Mangueno. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com Zebito. Zebito, saudações, seja bem-vindo ao programa. Sim, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Eu quero falar, está office agora, né? Sim. É Eusébio aqui, mais conhecido por Zebito. Eu agradeço muito esta oportunidade que me foi dada. Eu não vou agradecer somente ao Mano Massango. Eu vou agradecer ao Altíssimo, que quero desvendar esse mistério que o mundo não sabe. E também pedir desculpa aos meus familiares que estão cada vez mais chateados, o Mano Manito, a Manazinha, que eles não queriam até que eu viesse ao programa, porque dizem que já está a ficar demais. Mas eu não tenho como, mana. Eu tenho que deixar claro a vontade daquele que ele quer. É o Pai. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho como negar essa verdade. Eu sei que isto vai me custar a vida. Porque as verdades que eu tenho são pesadas acima das capacidades do ser humano. O ser humano não está preparado. É por isso que eu estou a entregar a minha cabeça. Eu peço desculpa à família toda, porque a verdade que eu tenho entrega a minha cabeça. Vocês amanhã podem ouvir dizendo que eu não estou mais, mas eu não posso negar. Eu não tenho hipótese de negar esta verdade. Esta verdade é uma verdade que dói-me tanto demais e que não posso fazer mais nada. Está fora de questão, não posso mesmo. É por isso que eu não posso. Hoje mesmo tive um convite de outra televisão, mas eu tinha que vir ter contigo. Eu tenho que entregar. Prontos, não tem como mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Mano. Obrigado, ilustre Zebito. Passo agora para o teólogo Albino Mangueno. Homem de Deus, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Muito obrigado. Quero aproveitar e agradecer assim, mestre Massango, pelo convite e a sua vasta equipe de produção e estender a minha saudação para o Zebito, que está aqui conosco. Quero também saudar de uma forma particular e especial a todos os telespectadores que nos assistem e que são os internautas que nos assistem nesse momento. E esperamos ter uma conversa esclarecedora e esperamos, com a ajuda e a graça de Deus, trazer luz a mentes que precisam de esclarecimento. Obrigado, teólogo e Zebito, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Também podem colocar as vossas opiniões em torno do nosso tema de hoje. Ilustre Zebito, teólogo Albino Mangueno, o nosso tema de hoje é a verdade e a mentira. Biblicamente, a verdade é vista como Deus e a mentira é vista como do diabo, como do inimigo. E nós iremos abordar este tema numa perspectiva religiosa, tradicional, cultural. Começo com o teólogo Albino Mangueno. Como é que olha para a verdade? O que é a verdade? O que é a mentira? Perfeito, muito obrigado. A verdade, considera-se verdade tudo aquilo que está de acordo com os fatos ou com a realidade. Então, verdade é tudo aquilo que está de acordo com os fatos ou com a realidade. No contexto teológico ou no contexto bíblico, de fato se relaciona a verdade a Deus e a mentira ao diabo, a Satanás. Mas há que destacar que a essência mais profunda, a verdade no contexto bíblico e no contexto teológico, refere-se à palavra de Deus, aquilo que, segundo o livro de Samuel 2, 27 e 28, e que foi ratificado por Jesus em João
17:17. Santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é que é a verdade. E tudo que está em harmonia ou de acordo com as sagradas escrituras é considerado a verdade. E quando nós falamos da mentira, estamos a falar de tudo aquilo que não está de acordo com a verdade. Mas é negar a verdade ou o conhecimento de tudo que é verdade. Então, isto é a mentira. Porém, no contexto bíblico ou teológico, mentira está relacionado sim a Satanás, a seu engano e o seu poder de manipular as pessoas para se distanciarem ou se separarem da verdade, com todo tipo de argumentos possíveis e necessários. Obrigado, teólogo Albino Manguém. Ilustre Zebito, logo na introdução, disse que está a ser perseguido eu consegui perceber ao meu irmão. verdade. Não me faltou a vontade. Se olhaste para a minha cara, peguei a cabeça. Peguei a cabeça porque a vontade de chorar não me faltou. Porque eu tenho certeza que o meu irmão não sabe. Ele não sabe. E na verdade mesmo aqui dentro desta sala, se fosse para vir sentar e falar o que está na Bíblia, eu não viria. Sabe por quê? Porque tudo que está na Bíblia não é oculto para ser revelado. Ele diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Entretanto, esse conhecimento é aquele que todo mundo sabe que lê na Bíblia, não é? Mas neste momento, se fosse para vir revelar o que está na Bíblia, todo mundo sabe o que está na Bíblia. Entretanto, não há necessidade, é só pegar a Bíblia e ler. Ouvir o pastor na igreja, então não há novidade aí. Desde a história dessa televisão, você já convidou várias pessoas aqui. Mas desde nunca veio aqui ninguém, ouviu? Para te deixar com a verdade. Só hoje você vai saber a verdade. Zebito. E testemunhando isso, dizer que este é o homem de Deus, não é para duvidar este. Este não se difere do curandeiro. Este não se difere do curandeiro, ele é homem de Deus. Porque aqui, o que passa a discutir é uma coisa simples. E eu quero que vocês me percebam. O problema não é Deus. O problema não é Jesus. É quem é Jesus. Entendeu? Vamos iniciar com essas verdades. Depois nos trazer a verdade e a mentira para depois chegarmos a mentira é a história de Deus e Jesus. Essa é a grande mentira. Afinal, por que vocês perecem? Afinal, o povo perece por causa de quê? O povo perece porque não tem a verdade. E essa verdade está escondida. Escuta bem. A minha sabedoria será somente para os simples, aqueles que não têm sabedoria para os sábios. Entendeu? A verdadeira palavra é quê? Somente para os humildes e para aqueles que ele acha, é que revela, para confundir os sábios. Aqueles que acham que sabem. Estás a ver o meu irmão? Com esta idade que ele tem. Ele cresceu, todos nós dentro dessa sala, até eu cresci a saber que Deus era o Criador do céu e da terra. Que brincadeiras são essas? Por que que... E a mim o que me dói é por saber que isto está vindo de geração em geração. Entendeu? E a humanidade não sabe. É assim, meu amigo. Contra fatos não existem argumentos, meu irmão. Não podemos discutir coisas que têm fatos e claro, dizer que uma sangue é filho de tal fulano. Percebes? Até que se prove o contrário. Será que pode trazer a verdade de Deus e de Cristo para passarmos então pronto, para o teólogo? é assim, meu amigo. Aqui você vai saber duas coisas aqui. Primeiro, não desminto que ele é filho de Deus. Tenho certeza em 200% que ele é filho de Deus. Mas esse não é filho de eterno. Os curandeiros também são filhos de Deus, sabias tu? São filhos de Deus. É por isso que eles dizem, também somos filhos de Deus. Entendeu? Isso você vai saber hoje. Por quê? O meu problema que me inquieta é desvendar isso que eles não sabem, que não querem que seja desvendado. Mas isso me custa a vida. Vai me custar a vida. Mas eu vou ter que deixar claro e entregar. Não tem como. Meu amigo, primeiro vou começar do princípio. Porque na verdade aqui nem é um debate, é esclarecer aquilo que vocês não sabem. Vamos trazer esta verdade de Cristo e de Deus para passarmos para o teólogo. E eu já te disse, a verdade de Cristo é a pior farsa da história do cristianismo. Eu não vou recuar, não vou recuar. Deus, primeiro tem que saber quem é Deus. O Deus dos romanos, primeiro, chamava-se, o Deus dos romanos é Júpiter. Esse é o Deus dos romanos. O Deus dos gregos chamava-se Esos igual a Zeus. Os gregos e os romanos eram politeístas, adoradores de milhares de deuses. O que eles fizeram quando queriam enganar a humanidade? Por saberem que eles têm mesmo as divindades pagãs que eram adoradas, levaram o J de Júpiter
e o Esos de Zeus formaram o nome Jesus. A prova, eu sempre disse mesmo na televisão passada, Jesus nunca existiu. A letra J, eu vou perguntar a ele. Se a letra J, eu vou repisar essa parte, meus irmãos. Eu quero que vos trazer uma coisa que vocês não sabem. Entretanto, não tem motivo de dizer que não. Escutem primeiro aquilo que eu tenho a dizer e me peçam as provas. Eu fui muito profundo, não dormi anos por causa deste problema. E Lúcio, vamos chegar nesse ponto Exato. de Jesus. Vamos passar agora para teólogo como forma de gerir o nosso tempo. Deus é Zeus. É Zeus. Zeus, já ouviu falar de Zeus? Deus Grego. dos deuses. Então, olha bem você na palavra. Deus, Jesus e Zeus. As três últimas palavras ali têm um nome, tem letras iguais. Aquilo não é coincidência, aquilo ali. Era Deus do sol, Deus de fertilidade, Deus de patos. Cada Deus era um Deus. Entretanto, a elite teve medo de revelar diretamente um nome, de dizer que é Zeus, porque todo mundo sabe quem é Zeus. Obrigado, Lúcio. Vamos passar para teólogo. Teólogo, temos aqui, vamos voltar com o Lúcio. Temos aqui a explicação do Zebito, onde afirma que dentro do cristianismo nós temos mentiras. Por exemplo, a figura de Cristo Jesus, que é o centro do cristianismo, também falou de Deus. O nome Jesus, o J, neste caso, vem de Júpiter. Júpiter é Júpiter era um nome deus do dos romanos. Deus, Chamava-se Júpiter. Sim, O deus sim, grego sim. chamava-se Esos. Vamos voltar. E também falou de Zeus, que é Deus dos deuses. Será que há mentira dentro do cristianismo e não se ensina a verdade, teólogo? Perfeito. Vamos fazer da seguinte maneira. Não sei se isso é possível ou é permitido. Antes ia preferir que ele apresentasse os nomes que julgasse verdadeiros. Pronto, se quer conversar. E Eu gosto de pessoas assim. vamos partir o debate daí. Então, Luís, aproveitando, trazendo as evidências. É assim, meu irmão. Vocês que são povos, não olhem para mim como maluco. Aqueles que falarem a respeito de meu nome, basta desvendarem esse mistério, serão achados de malucos. Aqueles... Aqui, isto não é para saber, vocês. Isto não é para morrer, desaparecer. Não é para saber isto. Nem ele é para saber. Aqueles que falarem a respeito deste problema serão perseguidos. Mortos e perseguidos. Eu e ele aqui, se sairmos aqui, quem vai ser perseguido sou eu, mano. Não é ele. Porque ele vai ser bem-vindo. Mas quem será perseguido sou eu que estou a dizer Jesus, não. Porque eu já descobri quem é Jesus, meu amigo. Eu sei quem é ele, qual é o objetivo dele. Quem é Jesus? E qual é o objetivo Jesus é Satanás, é o próprio Satanás camuflado em nome, nome de Yahusha. Jesus é o próprio Satanás. Afinal, por que que... Escuta bem. Analisa o que eu quero dizer. Não se preocupem com... Salmo 148, que ele lê todos os dias, que não está a perceber, que vai perceber hoje. Não se preocupem com meu nome. Tudo aquilo que eu fiz na terra chama é meu nome. Ouviu? Escutem a voz de uma criança quando chora. Escutem o gato quando mia. Escutem o ar, escutem tudo aquilo que eu fiz. Chama é meu nome. Não sei se você me percebe. Você tem que perceber que aquilo que o Altíssimo fez, vamos lá escutar, mas eles trocaram. Escreveram que tudo que foi feito chama em nome de Deus. É só simplesmente colocarmos numa plateia, escrever Deus e Jesus e vermos que os animais, o ar, os gatos, a criança, o primeiro choro da criança, qual é o nome que chama? Então, eles queriam que o homem perecesse. Tiraram essa verdade. E depois eu fui mais profundo. Não dormi noites, mas eu fui ousado com o pai. Eu fui descobrir que, olha, afinal de contas, Israel esconde essa verdade. Porque desde que nós somos gentios, não temos o direito de saber desta verdade, porque nós não merecemos dessa verdade. Israel esconde essa verdade. Onde é que está a prova? Se você chegar no Israel, encontrar chamam vocês de judeu, encontrar um judeu quando está entre... Isso aqui é grave demais, isso arrepia o organismo. Quando você encontra um judeu junto, você encontrar dois judeus que são Yahudis, na verdade, ele aceita que é judeu. Mas quando você lhe pergunta o nome do pai, ele te diz
Não diz Deus. Sabe o que é que ele diz? Porque não quer te fugir. Ele diz Yahô. Sabe por quê? Por quê? Porque Israel criou uma lei chamada Lei de Meshiná, a lei que proíbe para que essa verdade saia, porque dizem que nós somos pecadores demais, que não podemos ter essa verdade. É proibido, sob pena de morte. Você basta, se eu fosse israelita, não posso pisar mais. É o fim de mim, basta entrar lá, tem que morrer, tem que ser enforcado. Porque esta verdade não pode sair. Basta sair essa verdade, as pessoas não sofrem. Afinal, por que o mundo sofre? Você não vê que os pastores e os curandeiros estão a lutar? Os curandeiros passam a vida nos... Ok, vamos lá. Se Deus é poderoso, não é? Por que os curandeiros, à noite por detrás, vão ao curandeiro para pedir força, para rezar na igreja, para fazer milagres? Se Deus é poderoso. O que significa isso? Significa que Deus é o próprio, é igual. Por isso que eles, quando se encontram, lutam, dizem que nós somos filhos de Deus. De fato, são filhos de Deus. Mas Deus é outra coisa, mas o Altíssimo não é Deus. E todos os pastores que defendem isso é por causa de fome. Todos os pastores que defendem Deus é por causa de fome. Tem que defender a quem? Tem que defender o Altíssimo, que é algo que não precisa de nada. Escuta. Atos 17, 25, sempre piso no Atos, porque ele diz que aqui, no céu e na terra, Atos 4 a 12, diz que no céu e na terra só existe um nome, escuta bem. Um nome que quando ajoelharmos seremos salvos. Disseram, é? Já descobriram que afinal só existe um nome. Tiraram o nome, colocaram Senhor. Você sabe o que quer dizer Senhor? Senhor quer dizer Baal. É o Deus adorado para coisas imundas. O nome que deve ser adorado não é de Cristo? Cristo é mesmo que você dizer Jesus Cristo. Escuta bem. Jesus Cristo é o Senhor. Mas você não está vendo que só está dizendo que o Jesus é o mesmo Senhor? Você já investigou quem é o Senhor? Ou você só aprendeu e continuou assim até hoje? Aí é que se estraga, porque eles nos enganaram ao ponto de nós perecermos. E não querem que essa verdade saia. Obrigado, Luz. Vamos passar para o teólogo. Teólogo, temos aqui vários pontos levantados pelo o ilustre Zebito, e afirmou que, lendo a Bíblia, nós encontramos que o nome em que nós devemos dobrar o joelho é de Cristo. E em algum momento citou o Senhor. Lá na Bíblia colocaram Senhor, significa Baal. E o nome do Senhor, neste caso de Deus, permita usar esse termo, de Deus, é Yahweh. É esse nome que está aqui? Esse nome foi escondido, não é para saber, basta saber desse nome, acabou, Antônio. Ninguém quer que você saiba desse nome. Sim. Obrigado, Lúcio. Teólogo, comentários. Perfeito. Foram vários assuntos e espero, com a graça de Deus... Graça é nome de demônio. E esclarecer. Ok, vamos começar de um ponto, Massango. Nenhum nome pessoal é suficiente para definir, explicar, descrever ou qualificar Deus. Nenhum nome é suficiente. Porque o caráter de Deus e atributos de Deus estão acima de qualquer nome. Segundo, veja uma coisa muito interessante. Em Êxodo 3:14, quando Deus chama Moisés, e os judeus já estavam habituados, porque em Egito haviam vários deuses. E cada deus, no sentido de idolatria, tinha o seu nome. É por isso que Moisés pergunta: quando eu chegar a esse povo, a quem eu direi que é que me enviou para ir ter com eles? E Deus simplesmente diz: eu sou o que sou. Vai dizer a eles: o eu sou me enviou a vocês. Por quê? Porque o caráter e os atributos de Deus estão acima de qualquer nome. É por isso que o verdadeiro judeu, o judeu verdadeiro no sentido aqueles conservadores, judeu conservador, ele
nem sequer pronuncia o nome de Deus. Eles preferem pronunciar Hashem, que significa o nome, ou Adonai, que significa meu Senhor. Por quê? Por entenderem que é o tempo dele, Luís. Vamos deixar por entenderem que o nome de Deus é tão sagrado que, Zebito, calma, porque se é isso, então eu não devia estar aqui, você devia estar sozinho. Agora, já que estou aqui, eu te suportei com as tuas asneiras, eu quero te esclarecer. Vamos, teólogo. Esclarecer. Continua, teólogo. Deixa o Zebito. Deixemos o teólogo, vai ter um tempinho. Eu nem sabe o que quer dizer teologia é esta aqui. Teologia vem da palavra ateus. Sim, Luís. Teologia vem da palavra ateus. Ateus são aqueles que não acreditam no Pai. Sim. Chama-se teologia. Ele só diz que é teólogo. Sabe de onde vem a palavra ateus? Sim, ateus vem de teologia. Quem são ateus? Teologia vem da palavra ateus. Quem são ateus? Ateus são aqueles que não acreditam no Altíssimo. Chama-se ateus. É por isso que quando tu pegas o livro, o nome Deus, vais para a Grécia procurar saber no livro do consultor sagrado, procurar saber o que quer dizer Deus, quer dizer ateus. Obrigado, Ilúcio. Pode pôr aquele vídeo ali, tem testemunho que eu te mandei? Coloca o vídeo aí. Has de ouvir um pastor renomado a dizer que os pastores dormem nas nossas casas a pedir força. E por que vocês não estranham o comportamento dos pastores? Eu vou te perguntar uma coisa. É que, como é que eu vou ter um debate com uma pessoa que não tem conhecimento? Eu não tenho dúvida que ele não sabe. Quem sabe o que é Adonai? Sim, vamos fazer o seguinte, Ilúcio. Al-Shaddai? Sim, Ilúcio. Al-Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Zebito, vamos fazer o seguinte. Sim, vamos deixar o teólogo. Não pode. Sim, vamos deixar o teólogo. Depois pergunta a ele de onde vem a palavra teologia, vem de onde? Se ele sabe de onde vem a palavra teologia. Sim, vamos deixar o teólogo, depois terá um tempinho E depois quero dizer mais uma coisa. Aqui, nunca motiva muito bem, nunca motiva não missa, na muita. Lecha biaga na sona, imano. Teólogo Albino. Lecha biaga na sona Albino, astiva em lecha na sona em quase. Anga coni lá com na igreja, anga descuma ali. A inteligência do homem é querer ouvir aquilo que não sabe. Não sei se vocês estão a perceber. Então, se nós estamos a vir aqui para vir debater, eu sei que aqui dentro desta sala ninguém tem o conhecimento. Então, deixem-me eu dizer o oculto que foi escondido para vocês ficarem salvos. Porque o que vocês estão fazendo aqui é teatro. Obrigado, Ilúcio. Passo agora para... Obrigado, Ilúcio. Teólogo. Não, é o tempo do teólogo. Vamos dar continuidade com o seu fio de pensamento. Ok. O maior problema das seitas religiosas é verdadeiramente o exclusivismo. Eu já estou habituado a lidar com isso. Ok, vamos lá ao que nos interessa. Iau não existe. Iaúcha não existe. São mais recente invenção. Que eu quero lhe mostrar aqui, há de dormir e chorar. Vamos deixar o teólogo. Mas recente invenção. Vamos lá. Dando continuidade. Teólogo, dando continuidade. Existe um movimento que surge no ano 1930 nos Estados Unidos. Esse movimento é denominado, tem várias designações. Para alguns chamam de testemunhas de Iau, para alguns chamam movimento de nome sagrado e para alguns chamam da Assembleia de Iau. Esse movimento surge no ano 1930 nos Estados Unidos, conforme eu disse, com Orville, que era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele se desvincula do Adventismo porque ele disse que teve uma revelação em que um anjo apareceu para lhe revelar o verdadeiro nome do Criador e o verdadeiro nome do seu filho. É quando ele sai para ir iniciar esse movimento. No Brasil, começou a se propalar nos anos 2012.
Aqui em Moçambique, esse movimento não se sabe o certo, mas está por aí nos anos 2018, é quando começou a haver alvoroço desse nome. E característica desse grupo, primeiro, eles defendem a manutenção de princípios culturais e tradicionais judaicos. Segundo, eles se caracterizam com alguns aspectos, como a guarda da lei que diz respeito a questões alimentares, a questão da guarda do sábado, os costumes judaicos considerados na Bíblia como questões cerimoniais, Deixa eu terminar. Agora, um entendedor, verdadeiro entendedor, sabe que a língua hebraica, nós temos o paleo-hebraico, nós temos o hebraico bíblico e nós temos o hebraico moderno. Qual é a diferença dessas línguas? Só está na estética, mas a essência é a mesma. Igual aquilo que nós fazemos em português, a maiúscula, a da letra da mão. Só muda a estética, mas a estrutura gramatical é a mesma, não altera. É exatamente isso que acontece. Agora, o nomeal que eles usam, não existe nenhuma estrutura gramatical hebraica. É uma invenção. É uma invenção. Não existe nenhuma estrutura gramatical. Por exemplo, ainda é tempo dele, Ilustre Zebito. Ainda é tempo dele. Na gramática, existe aquilo que nós chamamos de ditongo. Podem pesquisar aí. É uma união entre semivogale e vogale. E quando fores a pesquisar a língua hebraica, não existe esse princípio da união que admite a introdução de ao. Não existe. Então, um entendedor da língua hebraica sabe que esses nomes não passam de uma farsa. Quantas letras tem o hebraico? Quantas consoantes? Está a terminar, vamos passar. Não passam de uma farsa, de uma seita inventada. Então, as pessoas devem ficar calmos. Não se distraem, porque as seitas já existiram, existirão, outras tantas outras ainda vão existir. Agora, se quererem se distrair, vão muita fama mungena caminho bocho ya kumunga itivindele ya kuhuma. Obrigado, Não, estamos a passar para o Ilustre, este momento de comentar. Primeira coisa que devia ser perguntado esse meu irmão, de onde vem? Porque aqui o problema aqui não é para saltar aqui. Nós temos que ir na ferida. De onde vem a proveniência desse nome Jesus que nos fazem adorar, enquanto nunca existiu? A prova está aqui, não vamos saltar aqui. A letra J existe há 520 anos. Não, continue, Ilustre. Peço por favor. Aqui, lá para outro lado lá. Peço para falar português, Ilustre. Assim, é porque não vai falar nada cá agora. Irmão, aqui não vai saltar. Responda-me as perguntas claras. Aqui, o eixo aqui não é andar a ler Bíblia, isso é o que mais Satanás usa. Isso não tenho Bíblia aqui. E eu vou te provar com A mais B. É de provar o povo e o mundo que o nome Yahweh é o verdadeiro. Eu estou a perguntar, como é que se chama Jesus? Se onde ele nasceu não tem letra J. A letra J existe há 520 anos. Um mensageiro esteve na Terra há 1500 anos antes da letra J existir. Como é que se chamava Jesus? Esse Jesus aí, como é que existiu? Como é que estão a dar nome a alguém que não conheceu o nome? Tendo em conta que nome não se traduz. Xi Jinping. Na China, em Moçambique é Xi Jinping, papá. Massango. Na África do Sul e nos Estados Unidos é Massango. Então, ele não está a perceber o que fizeram com a Bíblia. Ele que abre a Bíblia dele, procura o livro de Irmiau 11:19, sabe o que está escrito? Não. Cortemos a árvore com seus frutos, arranquemos da terra dos viventes, para que este nome não seja conhecido. O nome foi escondido, escuta bem o ministro de Israel. Chama-se como?
Benjamin Netanyahu. O Jagutiva, é possível você saber mais do que onde. Porque nós, se queremos a verdade, temos que começar do Israel, onde tudo começou. Não vamos querer saber dos romanos. Vamos lá. Os romanos e os fariseus e os escribas, ninguém aceitou o mensageiro quando veio na terra. Por que não aceitaram? Porque eles tinham divindades que eles sempre adoravam. E por não aceitar, mataram. E eu te pergunto, depois de matarem essas pessoas e te darem um nome para você adorar, como é que você vai acreditar em pessoas que mataram o mensageiro depois de darem um nome para a gente adorar? Aí começa o problema. Este não tem conhecimento. Este não sabe nada. É uma pessoa que não sabe. Ele o que devia fazer, e eu devia ter vindo aqui explicar e ele ir analisar. Eu fui profundo. Veja, por que é que no Israel criam essa lei para esconder? O meu problema é que me inquietou até eu insistir a investigação. Afinal, este nome está a ser escondido. Por quê? Este pode ir para Israel, não há de ver este nome aqui. É proibido. Então, será que pode nos trazer evidências? A evidência desse nome. Desse nome. A primeira coisa que vou te dizer como evidência clara é só você ver o teu DNA. O DNA do ser humano, chama aí, tá aqui, hein? O DNA do ser humano, os ossos do ser humano, leva lá esqueleto, vai lá para os cientistas, peguem lá, vocês que são doutores, vejam esses ossos que estão aí, que estão nos enganar. O nome é Yahweh, está aí. Como é que você vai dizer que Yahweh não existe? E por que o ministro esconde? Porque dizem que nós somos gentios. Nós não podemos saber dessa verdade. Esses pastores que andam na terra usam demônio para poder fazer manifestações. Há de ver que amanhã tem igreja este. Também quer mola. Há de ver que sou teólogo, amanhã tem igreja. Para querer cobrar dinheiro dos dízimos de pessoas a comerem. Papai, aqui eu tenho que deixar recado. Mesmo vocês que são pastores, que andam a levar dinheiro de pessoas, trabalhem lá. Devem trabalhar. Pararem de roubar as pessoas, andarem nos curandeiros, deixar cair pessoas, depois dinheiro entra no M-Pesa. Porque... Olha lá bem. O que acontece com esse nome Jesus, que é bom isto aqui? O que acontece aqui na sociedade? Os pastores são ricos. O Edir Macedo comprou agora um banco. Não, vamos deixar de mencionar os nomes. Vamos deixar de mencionar os nomes. Vocês têm um contrato com os pastores? Não, vamos deixar de mencionar os nomes. Por que quando nós queremos dizer as pessoas satânicas, vocês negam? Afinal, qual é o objetivo de vocês? É esconder essas pessoas. Essas pessoas devem ser conhecidas, que é para as pessoas prestarem atenção. Primeira coisa que devem saber, estão a ser consoladas primeiro as pessoas. Porque ninguém pode aceitar algo sem ser consolado. Este mano, não posso sentar com ele e conversar. Este não tem sabedoria para conversar comigo. Eu estou a perguntar. Me responde de onde como é que se chama Jesus. Nós queremos o nome dele antes da letra J existir. Responde. Obrigado, ilustre Zebit. Passo agora para... Tendo em conta que nome nos traduz. Obrigado, ilustre Zebit. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Podem colocar aqui as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. Temos aqui vários pastores ligados ao nosso programa. Temos o pastor Fernando Chauk, entre outros pastores. Volto agora com o teólogo. Teólogo, é o momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo ilustre Zebito. E ele tem uma questão de insistência de teologia e também a palavra de Cristo. Sim, ilustre. A palavra de Cristo Jesus, teólogo. Perfeito. Só quero pedir que da próxima ilustre Massango não me rebaixe mais. Traga pessoas ao meu nível. São pastores. Pessoas educadas. São pastores. Para debaterem comigo. Então, porque isso aqui, para mim, é me rebaixar. Eu estou preocupado. Porque um indivíduo comum deve ser consciente, educado, tranquilo. Então, aqui não estamos no bazar. Aqui estamos num debate. Nós estamos no bazar. Até pessoas do mercadinho, eu acho que são um pouco mais comportados do que esta postura. Então, peço ter essa atenção. Eles, vamos deixar o teólogo, por favor. Primeiro, eu reafirmo, o nome Yahweh não existe, é uma farsa, é uma invenção. O nome Yahusha não existe, é uma farsa, é uma invenção. Se fores para a língua hebraica, o nome de Deus no original,
O nome de Deus no original é Yahweh. Yahweh é demônio, pá. O nome original de Jesus é Yehoshua. Isso é a língua hebraica. Não uma língua que muitos vão inventando, vão forçando e vão manipulando. E se encontrarem pessoas distraídas, até caem. Precisa estar muito atento e ter muito discernimento para não se deixar enganar. Agora, o outro problema deste grupo é desconhecimento ou ignorância quanto à questão gramatical. É o outro problema. Porque existe uma diferença entre tradução e transliterar. Isso é gramática. Você não pode ir confundir os conceitos, confundir os sistemas linguísticos, confundir o funcionamento da língua, só para andar a trazer coisas subjetivas, que são uma invenção. Isso é muito claro. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, por exemplo, quando nós formos a pesquisar, vamos compreender que transliterar é a adaptação das letras à fonética de uma determinada língua. O que é fonética? Som, pronúncia. E quando nós formos a entender, vou dar um exemplo. Por exemplo, se você for para a língua hebraica, vai encontrar, só é um exemplo para as pessoas entenderem transliteração. Vai encontrar que o nome que nós chamamos de João, no português, é Yoacan. Isso é hebraico. Mas se fores para o latim, vais encontrar que é o Iones. Se fores para o grego, Ioannis. Se fores para o italiano, é Giovanni. Se fores para o inglês, é John. Não houve tradução. Houve uma transliteração, que é adaptação à pronúncia. Por isso, quando queres estudar o nome, tens que ir na língua original para entender o real significado. Por isso, porque cada palavra, cada nome tem sua devida origem. E para você estudar, tem que compreender os nomes na sua língua original e não usar de uma forma superficial. Agora, o que Zebito está a trazer aqui não é novo, o movimento não é de hoje, já estudamos, pesquisamos, existe. E as pessoas não se deixam distrair. Ok, por que é que... Obrigado, Ilus. Sim, sim. Sim, Ilus. Aqui no... E também respondendo uma... Queres pôr o curandeiro aí? Sim. Tudo que esse mano está a falar, eu vou te entender. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir as nossas linhas para também... Tá bom, mas sabes o que quer dizer? Jesus quer dizer porco. porco. Sim, só um minuto. Eu vou te provar o que quer dizer Jesus no hebraico, quer dizer porco. Isto é um porco. Como? Investiguem. Ilus, peço um minuto. Vamos abrir as nossas linhas para ouvirmos as outras opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. Temos aqui vários pastores acompanhando o nosso programa e querem participar no nosso debate de hoje. Podem ligar o nosso programa de hoje colocando as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. Volto com o ilustre Zebito. Ilustre, é momento de comentar em torno dos pontos levantados. Também falou de amém, graça, glória. O que significa? Irmão, nós caímos numa armadilha. Nós na terra caímos numa armadilha, meu irmão. A armadilha que nós caímos é a mesma que caímos desde há muito tempo. Este nome sempre foi negado. Desde há muito tempo, não é hoje. Afinal, por que o mensageiro foi morto? O mensageiro foi morto por causa de este nome. É por isso que todos nós acabamos de vir por esse nome. Ninguém vai aceitar. Curandeiros aceitam Deus. Curandeiros aceitam Deus. Pastores, esses que dizem pastores. É fome isso que está acontecendo com esse aqui, meu irmão. Ok. Eu vou te perguntar uma coisa. Vamos lá ver a parte, pelo menos, de dízimo, que eles já não cobraram.
O dízimo era para o povo dos levitas. Levitas são povos pobres, é ajudar o próximo. Mas pastor vai te dizer que, não, esse dízimo é para a igreja. Experimenta lá você dizer, pastor, eu ganhei lotaria. Ao ganhar a lotaria, tive 5 milhões hoje, mas vi que, era tarde. Passei de uma igreja, entreguei os 10% do dízimo. Só estou a vir aqui no domingo para você me abençoar. Has de perceber na cara dele, do semblante, que esse dinheiro é para comer. Qual é o pastor que você conhece pobre? Qual é um dos pastores que se diz bispo? Esses nomes bispos, pastores, são nomes de pessoa. Os 12 apóstolos não eram cristãos. Os 12 apóstolos não eram cristãos. O cristianismo é a invenção de um homem. Afinal de contas, por que vocês não vão para investigar quem é Deus? Deus era a pessoa que andava, é homem. Deus era uma pessoa que andava, viveu na terra grega. Lá na Grécia tem a estátua dele. Vocês devem investigar onde apanhar quem é o Zeus. Jesus nunca existiu, a prova está aqui, ninguém vai conseguir me responder. A partir do momento que aparecer uma pessoa conseguir me responder, eu vou parar. Como é que se chamava essa pessoa? Porque lá no Israel, onde ele diz, lá é Israel, que é hebraico. No hebraico e aramaico, nas 22 consoantes, não existe a letra J. Como é que surgiu? Nós temos que ir na base. Não vamos andar a ler aquilo que nós lemos. Vamos lá investigar este nome. Afinal, este nome vem de onde? Porque este mensageiro não conheceu este nome. Nós temos que falar coisa com lógica, não é andar a falar coisas que não são do ar, porque lê Bíblia. A Bíblia caiu na mão de pessoas perversas, adulteraram a Bíblia. Ilúcio, se o nome de Cristo nunca existiu, Sim. que nós devemos seguir, tendo em conta que Então, o cristianismo o é uma nome das do maiores filho, religiões? Veja, ele diz que o meu nome chama pelo meu filho, que salva através, o filho salva através do pai. O nome tem que dar dentro ao nome do pai. Vê lá, se você escreve Deus, Jesus, has de ver que o nome de Jesus não entra em nome de Deus. Por quê? Você é filho dele. Mas se tu pegares Yahushua, entra no nome de Yahu, porque é filho dele. Yahu quer dizer supremo, Shah quer dizer salva. Há outros que, naquela altura, adoram aqui, já ouvi nas igrejas dizerem Yeshua. Quem já ouviu? Yeshua é um demônio. O que é? É o ídolo dos cananeus que era adorado na zona norte de Israel. É um Peço para segurar o demônio. seu filho de pensamento. Temos o primeiro telespectador. A linha está assim, boa tarde. Isto está grave. Está assim, boa tarde. Está assim, boa tarde. Com quem temos o prazer de conversar? Se fala com Ezequiel Machinga da Beira. Sim, Ilúcio, de uma forma bem resumida, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Sim, eu queria comentar sobre a situação. Sim. Junto aí, também quero saudar a todos que estão participando do programa e também quero saudar o pastor Albeiro. Sim, sim. Sim, Ilúcio. E também saudar o nosso amigo, colega, né, Zé Bito. E não se esquecer de Maçã. Eu quero só comentar um pouco mais sobre esse assunto. Sim, Ilúcio, de uma forma bem resumida. Na verdade, o que Zé Bito está a dizer é blasfêmia. Isso chama-se blasfêmia contra Deus, né? Essa palavra, esse nome que ele está a colocar ali, Yahweh, sei lá, Yah, por aí, esse nome na verdade não existe. Aquilo que o pastor estava ali a explicar, não é? Que é uma invenção de letras. Então, colocar esse tipo de debate, o Zé Bito, neste lugar, praticamente é blasfemar contra Deus, porque o que eu vejo do Zé Bito, ele não entende nada sobre Deus. Nem o que ele está a falar também ele não entende simplesmente são palavras que saem da boca dele. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Nosso muito obrigado, Ilúcio. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Volto com Ilustre Zé Bito, Assim, meu dando irmão, continuidade. eu não quero te cortar muito. Somente vou continuar a ficar triste, voltar a vos elucidar uma coisa. Se as escrituras nos dizem que aquilo que eu fiz, Salmo 148, chama para o meu nome. Vamos lá nos fatos, irmão. Eu não quero discutir sobre eu é que tenho razão, ele é que tem razão. Vamos nos fatos. Eu quero fatos. Porque contra fatos não existem argumentos. Como é que ele vai me dizer se lá no Israel não tem Yahweh? Se o ministro de Israel chama-se Benjamin Netanyahu.
Ele chama-se Benjamin Netanyahu. Como é que não tem Yahu lá? Sabe o que quer dizer Benjamin Netanyahu? Benjamin Netanyahu quer dizer o enviado do Altíssimo para adorar Israel, para salvar Israel, para governar Israel. Mas, meu irmão, o que eu quero vos dizer, quero falar coisas. Eles escondem esse nome. É o motivo que me faz eu ir profundo. Por que escondem? Esse nome é escondido por quê? Porque é o nome que salva. Entende bem, meu irmão? Esse nome é escondido porque salva esse nome. Sim, peço para segurar o seu fio de pensamento. Temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Está sim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador. Voltando com o ilustre. O que eu quero aqui, que nós discutamos aqui, é de onde vem a origem deste nome que nós estamos a fazer. Nascimento de uma criança. Se você pensa para segurar o seu fio de pensamento, temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer? Sim, com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso programa? Joelma de Quelimane. Sim, pode deixar a sua opinião em torno do nosso tema de hoje, de uma forma bem resumida. Sim. Quanto ao debate dos homens... Sim, perdemos a Joelma, voltando tendo perdido a linha, meu irmão. O que eu quero aqui é desvendarmos o mistério escondido. Isso é que é mais importante. Não sei se me entendes. Não é discutir se tem razão ou como não, porque todos querem razão. Sim, os pastores têm fome, pá. Os pastores querem... Eu que não queres me deixar dar exemplos, porque eu ia dar exemplos concretos para você ver que o nome Jesus é utilizado por satanismo. Eu vou dar exemplo para te provar cada vez mais que nós fomos escondidos esse nome. Faz assim. Pega uma nota. Onde está a minha carteira? A nota de... Eu vou falar porque a carteira está ali. Pega uma nota de $100. Eu quero te dizer aquilo que esconderam, porque aqui vocês não vêem. A nota de $100 está escrito. Dá lá isso aí. A nota de $100 está escrito. Pode abrir, meu irmão, aí no zip. Abre lá, haja apanhar. Aqui. Eu quero vos mostrar. Vocês estão preocupados. Eu quero vos mostrar o que esconderam. Não é o que está a falar esse mano, porque isso nós já sabemos. Eu quero vos mostrar o que vocês não sabem. Não temos sancado. Veja. Se pegas esta nota de $100 aqui atrás, aqui, has de ver que escreveram In God we trust. Sabe o que quer dizer? Em Deus confiamos. Quando pegares todas as notas, has de apanhar a mesma coisa. Até 50, $20, $30, $20, $10, $5. Mas por de tanto eles quererem nos esconder que Deus é o Zeus, foram colocar na nota de $1 que In God we trust, e depois colocaram todos os sinais satânicos. Investiguem. Por que esconderam na nota de $1? Porque se eu ofereço a menina $50, ela vai ficar feliz. Mas se lhe dou $1, ela vai dizer, a meter no bolso. E nunca vai ter atenção para ver aqueles sinais satânicos que estão ali. E eu o que quero vos dizer aqui é que vocês não aceitem o que eu digo. Vão nos fatos. Não é para aceitar. Não estou dizendo que eu não tenho onde convidar alguém para rezar. Porque o Altíssimo não habita no templo feito por mãos humanas. O templo do Altíssimo é pessoa, não é igreja. Igreja é coisa de macumbaria. Todas as igrejas evangélicas são filhas da igreja católica. A igreja da perdição que levou todo mundo. Ele pode dizer que eu sou evangélico. De onde vem? Desde o século IV, explico toda hora. Essa igreja vem desde o século IV a manipular as escrituras. As escrituras foram adulteradas. Ele não sabe o que foi adulterado. E eu posso lhe provar. E eu quero provas. Ele que me responda... Como é que chamavam o mensageiro antes do J existir, tendo em conta que o nome não se traduz? O nome pode ser transliterado, mas não pode ser traduzido. É crime isso. Nome é único. Não é que eu sou Eusébio em Moçambique e nos Estados Unidos sou Zébio, não existe isso aí. O nome é único. Agora, como é que o nome do mensageiro sofre alterações? Jesus em Nhembane, Jesus nos Estados Unidos, Cristo no país X. Não pode, tem que ter um nome. As escrituras nos dizem... Só existe um nome no qual vocês ficarão salvos. Se você diz assim, Chikwembu Chatiluene, Chikwembu Chatinhanga, Chikwembu Chavovó. Dizem que Chikwembu Chatiluene, dizem que Chikwembu. Chikwembu Chatinhanga, vale Chikwembu. Chikwembu Chavovó, vale Chikwembu. Quando as joelhas dizem Chikwembu Xanga, estás a chamar qual? Obrigado, ilustre Zebito. Passo agora para o teólogo. Teólogo, onde está a verdade, teólogo? Pode saber. A verdade está na Bíblia. A verdade é a palavra de Deus. A verdade são ensinamentos que trouxeram os homens inspirados por Deus
para trazerem a profecia. É aí onde está a verdade. A verdade não está com esses movimentos fantoches emocionados que andam a surgir por aí, que acham que descobriram a verdade, foram revelados a verdade. E o pior é que estamos num mundo em que há gente que acredita em tudo. Mesmo se eu disser hoje que eu sou o Deus, acredita, haverá quem vai me seguir. Por quê? Porque na sociedade, infelizmente, existe gente desequilibrada, que não tem capacidade de ser firme na verdade que creram e receberam e perseguiram essa verdade. É por causa disso que o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo: mas tu, meu filho, permaneça naquilo que dentre várias testemunhas de mim ouviste. Por quê? Porque essas questões não são de hoje. Mesmo na época dos apóstolos, haviam movimentos lunáticos que surgiam para combater a verdade, para perturbar as mentes das pessoas, para levar com que as pessoas não saibam mais em o que acreditar e se afastarem de Deus, do seu Criador. Esse é o propósito das seitas religiosas, tirarem as pessoas do foco da verdade. Por causa de um movimento como estes, eu conheço pessoas que hoje retrocederam, nem querem saber nada da igreja, nem o que eles ensinam, nem a verdade que eles aprenderam, não querem saber, são totalmente desviados e totalmente fora da graça. Por quê? Por causa de situações como essa. 2, além de problemas de ignorância gramatical, há problemas de ignorância de interpretação. Interpretam as escrituras sagradas totalmente fora do seu contexto. Trazem um sentido daquilo que não é aquilo que a Bíblia realmente ensina. Eles vão copiando pequenos versículos e vão colando só para sustentar a ideia que eles já foram envenenados, que eles já beberam. Então, Yahweh não existe. É um fantoche que foi inventado por outros fantoches. Yahusha não existe. Não existe. Se há um conhecedor, se há um hebreu entendedor da língua hebraica verdadeiramente e um estudante da língua hebraica, sabe que esses nomes não se aplicam na língua hebraica. E eles interpretam mal o tetragrama. Porque eles vão inventando na base disso situações que não existem. Deus não habita em templos feitos por mãos do homem. Então Deus é um paradoxo que mandou o Salomão construir o templo para ele. O que está acontecendo? É questão de interpretação. Quando Deus diz que não habita em templos feitos em mãos feitos pelos homens, contextualizando, naquela época, havia pessoas que não viviam em santidade e corriam para se esconder no templo, achando que estão em sintonia. E Deus estava dizendo que, mais do que correr para o templo, eu quero uma vida íntegra, santificada por parte de ti. Mas esses andam fazendo um atropelamento, confusão de interpretação e murungo, fambaca, urungo, que lá, para distrair a mente de gente intelectual e que entende. E para dizer, o Zebito, nem ele entende o que ele está a entender. Simplesmente foi no Google, foi no YouTube, encontrou alguém que lhe distraiu e lhe trouxe essas mentiras todas que ele está trazendo. Por isso que ele nem consegue fundamentar. Nem consegue fundamentar. Pega isso, deixa, pega aquilo, deixa. Ou seja, a mente dele está espalhada que nem ele consegue se entender. Porque aquilo que ele anda a falar nem faz sentido. Eu acho que não uma criança de 5 anos tem uma elocução melhor que a dele, tem uma exposição gramatical e didática melhor que a dele. Então, pessoal, povo de Deus,
Abantu lava abate vai vanyamuntada. São movimentos fantoches que surgiram há muito tempo para tirar as pessoas da verdade. Aquilo que o apóstolo Paulo disse, e está escrito: aquele que pregar outro evangelho diferente do que já estão recebendo, seja anátema, seja amaldiçoado. E Paulo disse: nem que fosse eu, nem um anjo que diz que vem do céu, se pregar um Jesus diferente deste, seja anátema, está para vos distrair e vos tirar da verdade. Obrigado, faz uma coisa tão simples. Faz uma coisa tão simples. Eu quero fatos, porque o que está a falar este senhor aqui é fome, porque este quer abrir igreja. Este quer igreja, este aqui quer igreja para também viver como os outros vivem. É fome isso aqui. Então eu quero responder, eu vou responder. Este não está conseguindo me responder aquilo que eu estou a dizer. Ele não está conseguindo. Estou a perguntar da letra J, não estava conseguindo dizer. Vamos fazer. Vamos agora quero entrar nas provas, o tempo está acabado. Eu quero entrar nas provas, porque eu já estou a ver que aqui não vou discutir com um analfabeto. Vamos lá. Vamos trazer a verdade e a mentira. Onde está a verdade? A verdade está aqui. Faça o seguinte, eu quero vos dar os códigos para vocês descobrirem que eu estou a falar a verdade. Por que é que, vejam lá, googlem como vocês quiserem, no atentados de Israel, no acordo de paz, quando assinou acordos de paz, vocês vão ver que os israelitas escondem esse nome, mas quando estão em angústia, chamam este nome aqui. Mas basta você perguntar, o que estás a dizer? Diz, não é nada. Esse nome é um nome que não deve sair do Israel, é crime. Porque nós somos gentios, não podemos saber, temos que viver nisto aqui, de paganismo. Olha lá bem o comportamento dos pastores, esse nome Deus, onde é que é utilizado? Você há de ver que vive na macumba. Eu dei um exemplo para ver que o nome Deus é satânico. Põe lá aquele vídeo daquele curandeiro que eu te mandei agora. Põe aí. Há de ver que eles vivem a vida nos curandeiros, a levarem coisas para poderem hipnotizar pessoas, para as pessoas dormirem, para poderem levar todo o dinheiro das pessoas. Não é possível. Por que é que eles não vivem do suor deles? E por que é que eles passam a vida nos curandeiros, enquanto Deus é poderoso? Os curandeiros testificam isso. Eu te mandei aí um serviço de Gaza. Disse: curandeiros estão cheios na minha casa porque querem força, porque as igrejas não enchem. Se Deus é poderoso, por que vão lá? Vocês não andam a ouvir o que andam a falar na Bíblia. A Bíblia foi adulterada. Vamos nos fatos, ver o comportamento. E qual é o livro que devemos seguir? E agora aí você falou. É assim. Por que é que... Mas sabe, mano, eu fui muito longe para isso, sabe? Por que é que nós temos uma Bíblia romana, que nós lemos grega e romana, não é? E por que Israel tem um livro de Al-Shalá que tem nomes diferentes dos nomes que nós lemos? Quem é que nós temos que seguir? Se, na verdade, tudo começou no Israel, nós temos que seguir o que segue no Israel. Porque é onde começou. Por que nós temos que seguir Israel? Jesus não é um nome. Jesus é um nome romano. O nome verdadeiro era Tamuz. E o José era o Nirodes. E na Roma chamaram de José. Procura lá bem esses nomes. E a Maria era Samimires. Por que é que a Igreja Católica, por exemplo, sacrifica, diz o dia, não se sabe o dia que nasceu a criança? Escuta bem para você ir no ponto. A sabedoria não é força. Não se conhece o dia que nasceu o mensageiro, nem o dia da sua morte. Mas a Igreja Católica adora o dia de nascimento de uma criança. Por que não suspeita? Afinal, que criança é essa que nós estamos a adorar? Que não tem data de nascimento, mas na Igreja Católica tem data de nascimento. Por quê? É esse Jesus. E eu não estou a dizer que o nome dessa tal criança não existiu. Só estou a tentar vos dizer que é um nome maligno que nos fizeram para dormir, para eles tomarem as nossas vidas. Se você entra no Apocalipse 14, há de apanhar. Ele, o próprio Altíssimo, diz assim: por seus filhos perecerem tanto, ele diz assim no Apocalipse: vejo o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Está estampado na testa o meu nome e o nome do meu filho. Eram 144 mil. Ele não diz são tantos. E ainda diz: meu povo, meu nome é blasfemiado todos os dias. Não é isso? Qual é o nome que é blasfemiado todos os dias? O nome Yahweh não é conhecido. Qual é? Qual é o nome que é blasfemiado todos os dias? Sim, qual é Se o nome Yahweh não existe, então o nome que é blasfemiado todos os dias, que nós conhecemos, é Deus e Jesus. Porque o nome Yahweh não é blasfemiado, porque ninguém conhece. O nome que é blasfemiado, qual é? Eu te pergunto, não preciso escola para isso, todos vocês estão a ouvir. Qual é o nome que é blasfemiado todos os dias? Ele diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, mas o oculto será revelado, meu povo saberá meu nome. E depois trocaram. E o nome que chama para minha cidade, escuta bem o nome da cidade, não é Jerusalém. Onde é que está o nome de Jerusalém? Onde está o nome de Deus aí no Jerusalém? Yahushalá.
que é um nome que leva o nome do pai, e o nome do filho, e o nome da cidade. Mas ele tem razão, isso é escondido. Isso não é coisa para o ser humano saber, isso não é escondido. Quem esconde essa verdade? Se é que é verdade. É próprio Israel. Se for já ver o ministro de Israel, quando ele sai de Israel, ele aceita ser chamado de Benjamin Netanyahu. Mas quando ele entra no Israel, o nome que eles chamam de Benjamin Netanyahu. Chamam bem, porque ele já... um professor de Israel sobre a lei de Mishnah no Israel foi ensinado que quando aparecer alguém a aprender hebraico, ponha sons soréticos nesse nome. Não pode falar esse nome aqui. Esse nome tem que ser ensinado ao contrário. Se você procura um judeu, como eles conhecem de judeu, né? Que é Yahudim. Ensina-me lá, afinal, o nome. A te dizer Yahu. Não vai te dizer Yahu. Porque ele não quer que nós saibamos dessa verdade. Afinal de contas, por que eu fui fundo? Investiga sozinho. Veja lá, o jornalista pode entrar na internet, vocês também podem ver. Um jornalista que andou casa em casa, acabou entrevistando 300 e tal pessoas acerca do Messias. Sabe o que ele diz? Os israelitas lá onde nasceu tudo. Dizem, não é o nosso mensageiro, é mensageiro da igreja católica. Eu depois fui profundo. Se você vai para o Israel e chega no Israel, quer ir no túmulo de Jesus, nos rituais, te deixam ir. Mas por que não te deixam ir nos sítios sagrados reais? Há sítios que não deixam ir, por quê? Obrigado, ilustre Zabid. Tiago, os pastores devem trabalhar. Obrigado, Luz. Vamos passar para o Tiago. Tiago, será que pode... Sim, Zabid, peço para... Você pode aproximar, Tiago, por favor? A Bíblia, nós já temos isso. Sim, agora é o tempo do teólogo. O homem que você quer conhecer. Sim, vamos deixar o teólogo. Não, Ilus, vamos deixar o teólogo. É tempo do teólogo agora. Zabi, Ilus. Quem para saber o que quer dizer Senhor? Senhor é Baal. É que Senhor quer dizer Baal. Obrigado, Ilus. Amém quer dizer demônio. Quem é o Amém? Pode dizer quem é. Ilus, agora é tempo do teólogo. O verdadeiro nome é assim seja, não Amém. Ilus. Vamos passar para o teólogo, agora é tempo do teólogo. Ilus, não, vai responder, vamos responder. Lhe faço uma pergunta, vou ficar quieto. Calma. Porque ele está a saltar muito. Calma, Ilus. De onde vem a palavra teologia? Teologia vem de ateus. Ilus, peço para ficar calmo. Vamos passar agora para o teólogo, depois terá tempo para responder. Existiu? Sim, Ilus. Como? Peço para deixar o microfone, por favor. Teólogo, é para mostrar a imagem, né? Já está aí. Sim? É que se houvesse um grego aqui, ia se rir da cara dele, porque existe diferença entre Zeus e Theo. Então, eles entendem qual é a diferença do divino e não divino. Ok, isso aí chamam-se tetragrama. É um tetragrama. Tetragrama é uma composição de 4 letras de onde se extrai o nome de Deus, que é o nome Yahweh, originalmente na língua hebraica. E o tetragrama, temos aí o Y, o H, o W e o H. Eu é que posso explicar a ele o que é isso. Vamos dizer, o Yahweh que ele está dizendo não é admitido nessa composição, porque onde eles, por exemplo, colocam o U, só é possível substituir por V. Por isso que existe uma outra designação ao lado. É por causa disso que os entendedores, os estudiosos que entendem a língua hebraica, dizem que esse nome não tem nenhuma aplicação, não existe, só é uma invenção. É apenas uma invenção. Então, o que eles fazem? Vamos deixar o teólogo. Eles começam a manipular para justamente enganarem os distraídos. Eles vivem como se fossem judeus, mas de judeu não tem nada. É moçambicano esse aqui. Esse aqui é moçambicano. E como fala Xangana, deve ser de Chibuto, Choco e por aí. Não tem nada de judeu, tem cultura dele esse aqui. Por que quer viver aqui como judeu? É por causa desses movimentos que não entendem a distinção daquilo que é lei moral e lei cerimonial da Bíblia. Vão pegar alguns preceitos cerimoniais,
que caracterizam costumes e princípios típicos dos judeus e vão aplicando, assumindo que aquilo é que é a verdade. E só para dizer uma coisa, que tudo que aconteceu no Antigo Testamento era antes da salvação ser revelado de forma completa através de Cristo Jesus. Então, gente, não se distraiam, mantenham a calma, fiquem calmos, não se agitem. A verdade já está estabelecida. O nome verdadeiro de Deus é Yahweh, o nome de Jesus é Yehoshua. Em hebraico, essa é a origem. Todo hebreu ou entendedor da língua hebraica vai te dizer isso. E mesmo se formos a procurar um professor especializado da língua hebraica, vai te explicar isso. Que o que grupos Zebito andam a fazer é uma interpretação fantoche, só para distraírem as ideias. Eu disse, esse movimento surge nos Estados Unidos em 1930. Com um ex-adventista do sétimo dia, que diz que sonhou, que na verdade foi uma alucinação. Ele diz que sonhou a aparecer um anjo, a lhe revelar o nome verdadeiro do Criador. E daí que ele sai para ir fundar a Assembleia de Yahweh, ou movimentos nome sagrado, ou aquilo que chamamos testemunhas de Yahweh. É um movimento, conforme eu já disse, que em Brasília começou a se fazer efeito em 2012. Aqui em Moçambique, está a surtir agora com grupos Zebito e Companhia Limitada, que estão a tentar a distrair. Esse nem a história da origem da crença dele desconhece, mas estão a começar a defender coisas. O líder fundador dessa ideologia dele, ele não conhece. E são pessoas que andam a vagabundear de um lugar para o outro, só para enganar as pessoas. Então, esses são um tipo de pessoas, que eu os julgo emocionalmente desequilibrados, que não têm condições e capacidade de receberem a verdade e se manterem nele. É por isso, se surgir um outro movimentinho, vão lhe enganar e vai correr e defender outra coisa. Se surgir outro movimentinho, vai correr e vai... Então, estão a zanzar de um sítio para o outro. Da terra, todas as descobertas do mundo, a verdade já está revelada. Tudo que vier para contrariar a verdade é mentira. Eu estou tão feliz que todos estão a compreender que existem movimentos ridículos. Sou eu. Queres falar com telespectadores? A igreja não está de fula, tem que mutizar, vocês devem trabalhar, vocês. Viverem do vosso suor. Diga lá, meu irmão. Pastor, bispo, andarem a fazer malas e malas de dinheiro, a roubar pessoas aqui. Pode falar. A desmontar ele no telefone em Beanguan. Na tentativa de querer comprovar mentira, foi desmontar e deixou o telefone em Caracas só para enganar as pessoas. Por que é que o povo de Israel, os soldados e o presidente do país, eu tenho aí no telefone, quando vão para a guerra, escondem-se no mato, no deserto e chamam o nome Yahweh primeiro antes de ir à guerra? O judeu verdadeiro, esse nome não é importante, aqui. Por quê? O judeu verdadeiro, a base do livro sagrado dele é Torá. O judeu verdadeiro usa a Torá, não esses livros que ele andou a inventar aqui. Eu vou te perguntar. Irmão, vamos lá conversar com calma, mas vamos lá nos fatos reais. Por que o presidente... Pode. Vamos responder com calma. Sim, terá o seu tempo. Tem o seu tempo para deixar... Tem o seu...
Yeah, sim, diz lá, meu irmão. Por favor, não podemos interpretar. Exato. Tem o seu tempo. Para deixar as últimas considerações. 43 Sim. Até 13 e 45. Posso? 2 minutos, também vamos passar. É assim, meu irmão. Nós temos que ir nos fatos reais. Não podemos saltar, porque Jesus, porque nós queremos a origem desse nome. Vem da onde? Nos provarem que está aqui. Eu estou a dizer que não existe e as provas estão aqui. O J não existia. E se não existia J é porque essa pessoa que estava chamada de Jesus tinha um nome. Qual é esse nome aí? Que a gente não conhece. Estão a esconder por quê? E eu fui mais profundo, irmão. Por que o ministro de Israel, o presidente e os soldados todos ficam num sítio escondido? Vazou um vídeo que eu tenho aí a mostrar. Eles escondem-se. E depois clamam esse nome, depois vão lutar na guerra. E por que quando há terremotos, os israelitas chamam o nome, choram a cantar, iau, iau. Mas quando você pergunta o que quer dizer iau, dizem, não é nada. Afinal de contas, por que escondem esse nome? Porque nós somos gentios, nós temos que conhecer o nome de Deus. Aqui não estou a negar a existência de Deus. Deus é Zeus, é pessoa. Ouviu? Deus é igual a Zeus, Zeus é igual a Esos, Esos é o Baal, Baal é o Belial, Belial é o próprio Satanás. Esses aqui estão preocupados em abrir igreja, porque eles já tiveram que veja bem, agora, qualquer momento são profetas. Mesmo criança já é profeta. Já abriu igreja, já tem carro, já tem avião, já tem o quê. Apanham, viram que é maneira fácil de fazer dinheiro. Já viste uma pessoa de Aldim que já abriu igreja? Conhece uma igreja de Aldim? Nunca has de ver. Mas igreja desses aqui, que diz que são cegos guiando cegos. São esses. São cegos que guiam cegos. Então, vão lá procurar saber a verdade e procurem o DNA. Vocês que estão aí na televisão, investiguem. Onde descobrir que o nome verdadeiro é Yahweh, mas esse nome é escondido. O nome é escondido de modo que vocês não fiquem salvos para perecerem com a humanidade. Obrigado, ilustre Zebito. Passo agora para teólogo. Últimas considerações, teólogo. Mas para a igreja, Luís. Perfeito. Luís, agora é tempo de teólogo. Peço para não interromper, por favor. Teólogo, 2 minutos. 2 minutos. Agora é 13 e 46, 47, 48. Por favor. Perfeito. O grego não é confuso. Porque ele sabe que quando chama Zeus, está chamada uma entidade pagã. E Deus, ele chama um teio, de onde vem a palavra teologia. Teio significa Deus, logia significa ciência, estudo ou tratado. Ou seja, é o estudo acerca de Deus, ou seja, estudo da Bíblia, estudo da palavra de Deus. Então, uma coisa é Zeus, outra coisa é Teio, que são coisas diferentes. É por isso que eu digo, o grego vai se sentir ofendido quando ouvir essa confusão da conjugação de Zeus e Teio, porque são questões diferentes. Outra coisa que eu quero esclarecer é que Deus respeita e reconhece a diversidade de línguas. É por isso que em Apocalipse 5:9, ele diz que salvará gente de toda tribo, nação e línguas. E as línguas surgem em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel. É dali onde surge a diversificação das línguas. E para terminar, o amado apóstolo João, ele nos ensina uma coisa. Esses saíram do nosso meio, mas nunca tiveram uma conversão genuína. Não eram nossos. É por isso que saíram, desviaram-se, distraíram-se. Razão pela qual saíram do nosso meio. Facilmente se deixaram enganar. Mas nós devemos permanecer na verdade. Lembrem-se que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo foi claro, mesmo aparecer um anjo do céu, mesmo ser eu, o Paulo, vos pregar outro evangelho diferente, não aceitem. E essa pessoa seja anátema. Anátema significa maldito ou amaldiçoado. Com muita tristeza, esse meu irmão está contraindo uma maldição.
E ainda está a 30 rir-se segundos. e rir-se da sua 30 própria segundos. desgraça. É o que é mais triste. E devia aproveitar agora que é jovem, abrir a mente para conhecer e descobrir a verdade. Então, não se distrai. Movimento Iau, Para movimento terminar, Iaúcha, esses nomes não existem, não são verdadeiros, pois pesquisem nos professores da língua hebraica, nos estudiosos, pesquisem. Esses nomes não existem, são uma invenção. Passam a surgir a partir do 1930 com um indivíduo chamado Dob, ele que é o fundador desta seita, chamado Movimento Iau ou Movimento Nome Sagrado. Então não se distrai. Então, permaneçam na verdade. Cristo ama vocês. Obrigado, teólogo Albino Vá Mangueira. frequentar uma Obrigado, casa Zebito. toda. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Eu sou o Teo Flósio. O mestre José Massang. Deus abençoe.